Se a gente pensar para resgatar, por exemplo, a ideia de como ocorre a vida, tá? Para a gente ter sempre isso em perspectiva. E há a consciência universal, infinita, além de qualquer coisa. Paramshiva, Parambrahma, Paratma, é o Param, é o além do além, né? Aquilo que está além do que pode ser dito, do que pode ser pensado, do que pode ser materializado. E esse além, essa consciência, e esse termo é muito interessante, a consciência como um campo consciente sem limitação, sem poder ser colocado em limites, tem uma dinâmica própria, que é a dinâmica do se revelar. Porque como não tem forma e não tem limite, é tudo um campo e que a gente não consegue nem contextualizar, porque a nossa fala e a maneira cognitiva de pensar isso não chega nessa altura, então a gente fica tentando aproximar a coisa, dizendo é além, não é isso, é além, né? Então, tudo isso que a gente fica tentando dizer tem uma perspectiva própria de se mover e se mostrar. Curiosamente, esse é o padrão de funcionamento. Há esse campo infinito e do infinito surge o finito. Por quê? Porque é um padrão de funcionamento, o se revelar. E o se revelar se dá na forma. A forma é a maneira como essa consciência encontrou de se mostrar. Então a gente tem ali um primeiro momento, que é quando essa consciência começa a se dividir, e aí ela começa, acho que eu já falei em alguma aula também, a sofrer alguns impactos que são, inclusive, padrão de 5. Tá? Então ocorrem cinco etapas que limitam, e aquilo vai dando mais possibilidade de ser visto. Tá? Então a primeira etapa do aparecimento do divino ou dessa consciência na matéria, ela começa pela etapa das vibrações. Então, as coisas começam a se mover, a gente começa a sentir, ainda não tem nenhuma ideia de eu aí, tá? Mas assim, são vibrações, são espécies são qualidades vibracionais que depois vão estar impregnadas em qualquer coisa. Tá? São 3 qualidades principais de vibração. E essas 3 qualidades depois vão estar em tudo. E essas vibrações vão se misturando, vão se intercalando com outros elementos e tal, e a gente começa a ter aí a aparição dos 5 elementos. De novo, uma ideia de 5 aqui, para que algo possa ocorrer. Porque veja, lá em cima ainda não tem muito forma ainda. Tem um campo onde a forma é possível e que já não é mais infinito, porque tem vibração e tem movimento, tem uma espécie de calor, tem algo assim que não é muito bem ainda definido, mas já é em alguma coisa. Tá? Já não é mais o campo completamente aberto da consciência, né, Paramshiva, essa consciência além, uma instância além. Aí dessa instância além começa a surgir aquilo que a gente conhece. E aquilo que a gente conhece começa a surgir com vibrações. E isso se divide em 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Então, esses são os 5 elementos básicos da natureza, tudo é composto por esses 5 elementos, inclusive o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é uma mistura desses 5 elementos. E esses 5 elementos, eles nos dão, na experiência humana, as emoções e as sensações. Então, cada elemento vai estar ligado com um sentido. Não são 5 sentidos também do humano? Olfato, paladar, a visão, o tato e a escuta. Não é? Cinco sentidos também. Correspondem cada um a um elemento. Então, temos 5 elementos, cada elemento governa um sentido. A mistura desses sentidos, quando esses sentidos começam a se combinar entre si, é que eles começam a dar a possibilidade da gente se reconhecer como humano. Eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês. Então, a gente tem os 5 elementos, sem nenhum envolvimento emocional nos 5 elementos, é simplesmente uma junção de formas, de possibilidades que compõem algo, mas esses elementos que compõem algo dão para esse algo sensações, os 5 sentidos. E quando esses 5 sentidos se misturam, eles dão uma noção de si. É quando você começa a ter uma noção de você. Quando você começa a sentir prazer, dor. Então você tem aí a combinação deles dando a ideia de um eu, ou de alguém, ou de algo. E se a gente fosse investigar através, inclusive, dos ensinamentos do Guru Nanak, ele vai dividir depois esses ensinamentos em 5 ladrões e 5 soluções. Curiosamente, cada uma para um sentido. Porque você pode se reconhecer
finito a partir dos sentidos, ou você pode se reconhecer infinito. Através digo assim, a graça e a perdição são são a mesma instância para o humano. Depende da maneira como você vivencia aquela condição. Isso nos dá um indício de que o humano, através do corpo físico, que o humano pode se reconhecer divino. Então isso reforça essa ideia, porque é através dos sentidos que você pode reconhecer a si mesmo. E é só reconhecendo a si mesmo que você pode se reconhecer como consciência, que ocorre através da mistura dos elementos. E os elementos são o que compõem o corpo físico. Corpo físico e 5 elementos, a gente poderia colocar como igual. Quando a gente diz 5 elementos e diz corpo físico, a gente está falando da mesma coisa, da mesma instância. Porque é a organização desses elementos na forma. É o que dá forma, dá a possibilidade do divino se mostrar. Não poderia ser diferente que a combinação deles causaria nos processos psicológicos o reconhecimento de uma instância que experimenta isso, e ao reconhecer uma instância que experimenta isso, aí você toma uma decisão de se limitar pela matéria ou de se reconhecer a fonte da onde isso é emanação. Bom, isso para a gente chegar aqui no ponto que a gente já vem discutindo essas aulas todas, que é a possibilidade do corpo humano ser a ponte de reconhecimento do divino na matéria.